A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival Mesa Brasil, tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. O apoio do Sebrae e Sebrae Delas compõem a programação deste ano e fortalece a pauta empreendedorismo feminino. Muito conteúdo para você que já empreende, para você que já tem um negócio ou para você que pretende começar no empreendedorismo. Boa oficina! Boa tarde, eu sou a Nath Sol, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Antes de eu me apresentar, eu quero dizer para vocês que nós temos a presença do Hermes, que é o nosso intérprete de Libras, e a Fabiana. Se você estiver pelo telefone, você vai ter que pinar manualmente essa acessibilidade que a gente está oferecendo aqui no Elas Festival. Aqui pelo Zoom, no computador, você pode ficar tranquilo que faremos essa pinagem automática, tá ok? Então, para me apresentar, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos. Hoje meus cabelos estão presos, apenas com um tupete. Meus olhos são castanho escuros, tenho traços negroides, estou usando brincos pequenos, um fone de ouvido de cor cinza, uma blusa de frio com gola rolê, com detalhes em amarelo. Ao meu fundo, uma parede verde clara, um quadro escrito "O amor é um ato revolucionário" e uma plantinha, uma samambaia, que representa um pouquinho de quem eu sou. Essa é a minha autodescrição, que é uma das premissas também aqui do Elas Festival, que é tornar cada vez mais a acessibilidade real, né, nos nossos encontros, sejam eles presenciais ou virtuais. Hoje o nosso case conta com a presença da Clarice Castanheira e a mediação da Carol Braga. Carol, seja muito bem-vinda. Clarice também, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. É com vocês, meninas. Muitíssimo obrigada. Boa tarde para todos que estão vendo a gente agora, neste momento. Boa tarde para quem vai ver em outro momento. Boa tarde, Clarice, querida. Uma felicidade estar aqui para a gente conversar. Né? Nath, muito obrigada. Hermes, obrigada. Fabiana, obrigada. Obrigada a todos. Eu também vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, muito branca. Tenho cabelos cacheados, para cima, estão presos, estão um pouco molhados. Eu estou de batom vermelho, com um brinco pequeno, com uma blusa marrom clarinha, com umas florzinhas. E não está dando para ver, mas está escrito Good Vibes, que é o que eu desejo para todos nós aqui, boas vibrações. Clarice, querida, seja muito bem-vinda. Bora falar sobre empreendedorismo no teatro? Olá, Carol. Olá a todas e todos e todos. Obrigada demais. Eu estou feliz, super feliz de estar aqui. Várias pessoas e iniciativas que eu admiro. Carol, nem preciso dizer. Admiro, acompanho e estou feliz demais de poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca. Eu acho que eu nunca fiz, então eu vou aprender aqui com vocês. Uma mulher branca, cabelos cacheados, com umas bochechas grandinhas. Estou com uma blusa preta, do La Movida, vou levantar aqui para ver. Com um fone de ouvido branco,
Atrás de mim tem uma estante, um pôster do Lamovida, um cartaz da Marielle Franco, Maria Bethânia, e estou em boas companhias também por aqui. Tá, em ótimas companhias. Antes da gente falar do Lamovida, que está na sua camiseta, está na sua parede, está na sua vida, deve estar tatuado em você também. Eu quero falar sobre. Te apresento, falar um pré-Lamovida. Eu sei que você é formada em publicidade pela PUC Minas, mas você passou também pelo jornalismo, deu uma namorada no jornalismo, nas letras, e foi definitivamente fisgada pela produção cultural em 2001. Eu queria saber o que rolou que te fisgou, assim. Qual foi a isca? Nossa, Carol, é tão difícil essa resposta, assim, porque no primeiro momento que eu comecei a trabalhar com produção de teatro foi com o grupo Candonga. Foi a minha primeira experiência. Não sabia, não. Olha que ótimo. E eu tive um misto de amor e de pavor, assim, sabe? Foi um negócio muito louco. Assim. Eu passei um tempo apavorada. Assim, meu Deus, olha onde que eu estou indo, assim. Porque era um universo muito novo para mim. E, assim, a produção de um coletivo, de um grupo cultural, ela te envolve em muitas frentes de trabalho, né? Assim, ser produtor quer dizer varrer espaço, tirar xerox, conversar com o patrocinador, e, enfim, assim, muitas frentes. Então, assim, eu tive essa mistura. Mas aí, quando eu fui aprendendo a fazer, entendendo e tal, eu não consegui mais me ter em outro lugar, assim. Quase foi, assim, não tinha como sair mais, sabe? Assim, os meninos do Candonga brincavam assim, foi mordida pelo bichinho do teatro. E aí, assim, esse começo da carreira no jornalismo, e depois eu fiz um pouco de letras, e aí acabei finalizando minha trajetória na universidade com publicidade, e aí com a publicidade eu fui aliando com a produção, enfim, e aí já não tinha muito jeito de sair mais. Foi meio automático, assim, mas em princípio foi um caminho, assim, foi bem sofrido, sabe? Assim, eu comecei a internalizar e pegar aquilo e falar, não, então é isso, vamos embora. Tá? Só apresentando, a Clarice é responsável, gente, por um dos projetos, eu já falei para ela várias vezes, aqui vou falar mais uma vez, um dos projetos que eu acho mais inovadores na cena teatral aqui de Belo Horizonte, que é o microteatro Lamovida. Quem não conheceu ainda e está vendo a gente ao vivo, pode ver hoje, né, Clarice, que tem logo mais, a partir das 9 horas da noite, está disponível, né, vai ter, mas a gente vai falar disso melhor mais para frente. E também o Lamovida teve várias fases, vários lugares, mostra a flexibilidade do projeto. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: é um projeto extremamente inovador e que oferece uma possibilidade para os artistas desenvolverem sua arte. São cenas curtas em salas pequenas, enfim, uma ideia realmente inovadora. Quando que nasceu esse desejo? Como que surgiu essa sua história com Lamovida? Sim, então, em 2015, tudo que eu trabalhei nesse ano acabou. Como assim? Ou fechou, ou o contrato foi rescindido. Eu passei por 3 lugares em 2015 e os 3 acabaram naquele ano. Nossa, aí você falou assim, meu Deus do céu, tô... Não. Assim, aí eu terminei o ano completamente frustrada, eu já estava um pouco cansada ali daquela... Né, de viver aquele ano, cansado das coisas e tal, e aí cheguei no fim do ano, veio sem rumo, assim, falei, gente, agora? Assim, eu vou entrar em mais alguma coisa que vai acabar, será? E aí, a minha companheira, que é uma mulher importantíssima na minha vida, me sugeriu na época, ela falou assim, por que você não vai viajar e realizar seus sonhos de conhecer a Espanha? A gente tinha um dinheiro guardado na época, e aí ela sugeriu que a gente investisse nisso. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, eu falei, porque ela não ia poder ir, aí eu falei, como assim? Mas até então você não tinha empreendido, né? Tipo assim, empreender é um negócio que não passava pela sua cabeça. Não tinha, mas eu sou de uma família de mulheres empreendedoras. A minha avó, que é uma figura importantíssima na minha vida, assim, você sabe, né, Carol? Eu já falei dela várias vezes e eu falo dela sempre que eu posso, porque é uma mulher maravilhosa.
ela empreendeu assim, desde pequenininha na vida dela, e assim, ela teve fábrica de touca de banho, ela teve fábrica de batata palha, ela vendeu joias e administrou mais de 20 vendedores. Então, assim, eu cresci meio que inconscientemente, tendo como referência uma mulher empreendedora. Uhum. Então, tanto que, assim, é legal, as minhas irmãs depois empreenderam também, as minhas primas mais novas estão empreendendo de alguma forma. Então, assim, a gente foi meio absorvendo aquilo, assim, sabe? De empreender. E aí, quando eu tive essa oportunidade de ir para a Espanha, foi num primeiro momento, assim, para ter que redescobrir, assim. Foi uma viagem de 3 meses, nem foi tanto tempo. E lá eu conheci, assim, aqui um amigo me indicou, eu saí para almoçar com um amigo aqui, ele desenhou Madrid no guardanapo para mim, e falou que ele já tinha morado lá, ele desenhou Madrid e falou assim, aqui tem um microteatro. A hora que ele falou aquele nome, eu achei muito legal. Microteatro, eu imaginei uma coisa muito legal. Uhum. E aí, lá na Espanha, no primeiro momento, eu não fui. E aí, quando eu conheci uma menina de Porto Rico, numa outra cidade, e ela falou assim, aqui tem microteatro. Eu falei, gente, eu tenho que ir lá agora, então, porque já é a segunda pessoa que me canta essa pedra, né? E aí eu fui conhecer, e quando eu entrei, que eu vi, assim, que eu conversei muito com a dona na época, a Paz, depois ela veio em Belo Horizonte, conheceu La Movida, a gente ficou com uma relação próxima. Assim. E eu conversei, ela me explicou um pouco ali a lógica do funcionamento, eu passei a frequentar, e aí depois a minha irmã foi me encontrar lá, e eu levei a minha irmã, e quando a gente saiu, a minha irmã falou assim, aqui, por que você não abre um microteatro em Belo Horizonte? Começou eu e ela a pensar nisso, quem eu poderia chamar e tudo, e fiquei. Eu voltei e pensei, falei assim, bom, então eu tenho um caminho agora que eu posso escolher seguir. Mas, assim, não tinha muito... Eu sempre gostei de estudar sobre negócios, assim, na faculdade, eu sempre me interessei por assistir. A minha avó assinava Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu lembro que eu lia, ela também. E aí eu pensei, bom, eu vou procurar o Sebrae para poder eu me capacitar para isso. E aí eu fiz um bootcamp de empreendedorismo e depois eu fui fazer o Empretec. Eu sou defensora desse curso. Então eu indico para todo mundo, a Raquel está até rindo aqui, que ela sabe disso. Toda vez eu falo. Não, mas assim, mudou total o ponto de vista, um monte de coisa. E aí eu fui fazer o Empretec, né? Que é... Aí você não passei falando, esse aí, não, gente, não. Não, faço, porque é uma semana de curso que parece um ano e que transforma completamente, assim. Mas aí, peraí, você está dizendo coisa que eu não sabia. O La Movida tem a ver com o Empretec? Total. Tem a ver com o Sebrae diretamente, de verdade. Ah, assim. que ótimo. Conta isso aí. Real. Ah. Não, e foi assim, eu fiz o bootcamp e eu emendei o bootcamp com o Empretec, praticamente. Eu não sei se eu tenho certeza para fazer o Empretec, não. Eu acho que eu vou ficar muito doida. Vai. Eu fico falando com quem já fez, eu falo assim, gente, eu queria participar de todas as finalizações de Empretec para ver como é que o povo termina. Porque a gente termina em outra dimensão. Porque o Empretec, ele tem uma característica, a gente não pode falar muito, a gente está assim um termo que a gente não pode contar ali, e faz todo sentido não contar, mas assim, ele mexe com habilidades e características empreendedoras suas. Então, você vai... É uma viagem para dentro. Assim. Você vai fazendo curso, vai aprendendo as coisas e vai olhando para você mesmo naquele contexto. E aí você consegue identificar as suas fraquezas. Enfim, assim, eu acho sensacional. Eu tenho até vontade de fazer de novo. É muito legal isso, porque você está falando que você estava, né, num contexto de crise, tipo, nos projetos que você estava, eles pararam de existir, e isso é uma realidade da área da cultura, é uma realidade da economia criativa, pode acontecer com todo mundo que está nesse cenário. Aí você vai fazer uma viagem a partir de um investimento seu, ou seja, começa a virar uma chave, entra numa formação que aí te revira,
E aí nasce o La Movida? Exatamente. E aí, assim, aí depois desses 2 cursos, né, assim, de entender ali, de vasculhar, assim, o último dia do Empretec, você sai de lá numa emoção, assim, e aí eu já saí do Empretec, era aniversário da minha irmã, eu fui comemorar o aniversário, eu já encontrei um amigo meu que era chefe de cozinha, lá eu já comecei a falar para ele do La Movida, falando, olha, é isso, essa ideia e tal, e aí eu quero uma consultoria, você topa? Não, eu topo. Aí ele chamou um amigo dele, dono de restaurante, então, beleza, me fala aí, vamos conversar. E aí eu comecei a rascunhar, assim, o La Movida, Canvas, várias ferramentas para poder entender essa viabilidade. Convidei, nessa época, o Guilherme Tel, que é um grande amigo, querido, assim, muitos anos. Eu comecei a trabalhar na produção com o Guido, no Grupo Candongas, né, na Companhia Candongas. E aí falei que vamos, contei para ele, falei, vamos, você topa. E Guilherme, a pessoa mais empolgada do planeta, topou na hora, vamos. E aí eu falei com ele, ó, eu acho que o nosso primeiro passo, a partir disso ali que eu tinha acabado de aprender, é selecionar entender aonde que a gente está indo e selecionar uma quantidade de artistas e pessoas da produção e conversar com essas pessoas. Aí selecionamos 25 artistas aí da cidade, que a gente conhecia, que a gente gostava, gente um pouco mais distante, como na cara de pau, gente da área de gestão também, como conversar, tivemos reuniões. Eu fiz um projeto e dei a ideia do que transformar esse projeto em um texto de teatro. Então, o Gui também é dramaturgo e tal, ele transformou ali num texto de teatro. Desculpa, gente. E aí a gente ligava, conversava com essas pessoas, mandava o projeto e marcava a conversa. Então, nós rodamos Belo Horizonte, a gente passou dias fazendo isso, conversando, indo contar. No fim, eu ficava, do céu, eu acho que eu nunca repeti uma coisa tanto na minha vida. Ia, falava, contava como é que era, como é que funcionava, explicava. E a gente teve 100% de adesão. Todas as pessoas que a gente conversou falaram, é ótima ideia, a gente topa participar, vamos lá. E aí, a partir dessas pessoas, a gente selecionou também ali as primeiras micropeças, né? Porque foi isso também, assim, a gente convidou essas pessoas para criar uma coisa inédita, para um formato inédito. Mas nesse momento você já tinha a casa, porque assim, a escolha da casa, eu acho também naquela primeira casa é bem emblemática, né? Assim, o lugar que ela. Não, a gente não, assim, aí foi esse passo, conversando com os artistas ali, toparam, e aí começamos a jornada de colocar de pé, né? Assim, foi procurar a casa, que foi, em todas as edições do La Movida, um dos nossos grandes desafios. Assim. Na época do primeiro La Movida, eu brincava assim, gente, eu posso virar corretora de imóveis, porque eu sabia todas as casas que estavam alugando. A gente viu milhares de casas. Tinha gente que falava assim, nossa, eu vi uma casa alugando ali, eu falava, já é assim, assado, custa tanto, não sei o que. E aí a gente, assim, tiveram alguns desafios, assim, em Belo Horizonte, em princípio a gente queria fazer ali um projeto piloto, então eu queria um vínculo de contrato diferente, assim, do usual. Belo Horizonte não é uma cidade turística que faz locação de imóveis por temporada, então eu falava isso com os corretores, estava louca, Ana, ninguém entendia nada. E aí eu já conheci a Irene e a família lá da casa, né, da alfaiataria, ali no funcionário. E aí eu falei para o Guilherme, assim, e fui atrás da Irene, e a Irene falou, vem cá e vamos conversar. E aí, quando a gente chegou lá, menina, eu não tive. Na hora, eu falei, nossa, acho que não dá. E o Guilherme falou assim, não, é perfeito, é aqui. E já começou, e aí eu fui na onda, assim, foi mesmo perfeito. Eu acho que lá é muito simbólico e é o meu espaço preferido, assim, eu tenho um carinho super... assim, a casa foi demolida, eu passo ali, até fecho o olho, assim, de dó. Mas porque encaixou perfeitamente e a casa, ela tinha uma dinâmica muito legal, né? Assim, ela era muito diferente, a conformação dela,
Eu sei que você tem um vídeo para mostrar o Lamovido, acho que a gente está falando muito aqui, eu acho que agora é a hora exata do vídeo que a gente vai materializar para quem não conhece o projeto. O que a gente está falando? Então, vou colocar ele agora. Coloca ele aí. Vamos lá. É muito legal, né? É muito legal. E assim, sabe o que eu fico? Fica passando um filme, na minha cabeça fica passando um filme, eu fico imaginando na sua, né? Que deve ser. Agora, sabe o que eu acho interessante? Você contando o começo, assim, em nenhum momento da nossa conversa até agora, você usou a palavra incentivo fiscal, mecanismo de coisa, em nenhum momento dessa conversa. Isso significa que o Lamovida nasceu da sua cabeça como um empreendimento seu, passou pelo Sebrae como um negócio mesmo, ele surge como um negócio, vai para a rua e passa a existir desse jeito. Exatamente. A primeira temporada, né, de 2017, ela foi feita com recurso próprio, com investimento próprio. Então, assim, por isso que essa formação do Sebrae e esses cursos foram fundamentais, assim, porque pela primeira vez eu estava empreendendo e pela primeira vez eu injetei um dinheiro mesmo numa coisa que eu acreditava, né? Assim, isso no começo dá um medo enorme, assim, né? Enfim, então, assim, me planejar e estudar para isso foi importantíssimo. E aí, assim, além disso, além do investimento, que aí ele serviu para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar a consultoria que eu fiz, né, assim, para pagar a equipe, né, e para comprar, equipar e ambientar todo o espaço. E, além disso, para o giro do bar, né, porque o bar precisava ali desse giro inicial para começar as vendas ali. Eu também nunca tinha tido bar na vida. Assim. Na verdade, eu nem tinha imaginado ter um bar na vida, que aí é uma outra missão, assim, das mais complexas, vamos dizer assim, desafiadoras. E assim, foi uma experiência muito bem sucedida nesse sentido, assim, desse investimento. Assim, a gente não teve ali um lucro, eu não tive um lucro nessa primeira temporada. Eu gosto de falar disso, assim, porque a gente vai contando as histórias de empreender e geralmente fica parecendo assim, né, as grandes histórias e é uma labuta mesmo, assim, a gente tem que se dedicar e se concentrar, mas ao mesmo tempo não houve esse lucro, não houve prejuízo nenhum. E com esse dinheiro investido, ele se multiplicou em muitas outras
coisas, que eu acho que é a parte mais interessante. Então, assim, eu até fiz uma colinha aqui, nessa primeira temporada feita com recursos próprios, a gente teve 92 noites de microteatro, 1.104 apresentações disponíveis durante 5 meses para a cidade de Belo Horizonte, mais de 6 mil ingressos vendidos e mais de R$35 mil em cachê revertido para a classe artística. Porque uma das grandes apostas do modelo de negócio, né, assim, que eu comecei a entender na Espanha e fui adaptando aqui para Belo Horizonte, foi a bilheteria. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha ali uma autonomia enorme de ação, por ser um negócio próprio, um investimento próprio, a gente precisava de coletivamente estruturar aquele lugar. E foi a mecânica que a gente construiu. Então, assim, tem um espaço para se apresentar, tem essa nova forma, né? Assim, tudo aqui à disposição, mas precisamos coletivamente manter esse espaço. Isso em respeito à divisão da bilheteria. Então, a gente fez uma temporada com 70% da bilheteria era dos artistas e 30% ele era revertido para manter o espaço, né, para a manutenção do espaço. E o engajamento que a gente incentivava e deixamos ali, tentamos deixar sempre muito claro para todos os artistas, na divulgação. Porque era essa mecânica da divulgação que a gente também era corresponsável, claro. Então, a gente tinha a nossa divulgação, mas precisava que os artistas se divulgassem. E eles se divulgando, né, assim, as salas muito próximas uma da outra, eles se divulgando, eles estavam divulgando o espaço e, consequentemente, divulgando quem estava ali apresentando tudo, né? Depois do vídeo, eu acho que é interessante falar um pouco desse formato para poder quem está aqui assistindo entender, né? Assim, o microteatro ele é feito em salas de até 15 metros quadrados, para até 15 pessoas por vez na plateia e com duração de até 15 minutos. Os espaços, geralmente, como o La Movida, eles têm mais de uma sala, então o La Movida tinha 3 salas, e as sessões acontecem mais de uma vez por noite. Então, é como um cinema, né? Assim, você chega no cinema, tem as salas e o que você quer assistir. Como os conteúdos eram curtos, você pode assistir a 1, 2 ou 3 ao longo da noite. Não, eu acho que tem uma outra coisa da experiência que é legal, assim, que é você chegar, você encontra com seus amigos, aí você bebe alguma coisa, toma um vinho, né, Cláudia? Toma um vinho, aí sobe, toma um vinho lá, assiste o teatro, desce, come alguma coisa, aí depois você vê outra cena, e aí aquilo vai virando um encontro, e aí você conversa da cena que você viu com a pessoa, e aí quando você conversa da cena que você viu com outra pessoa, isso flui, né? A arte existe aí nesse lugar também. E a dinâmica é essa, né? Gente, você sabe que o La Movida eles vendia vinho, né? E é por causa da Carol, né? A primeira pessoa que me entrevistou na época do La Movida foi a Carol. Foi a primeira entrevista que eu dei na vida. Foi para ela. E aí, quando eu contei tudo, e uma das coisas que a gente fez desde a primeira temporada é que você podia entrar nas salas bebendo. Comendo, a gente não liberava, mas você podia entrar tomando uma cerveja. Era a Carol. Nossa, então eu vou poder entrar tomando um vinho. Que maravilha! Mentira, e aí eu fui correr atrás. Eu falei, não, esse negócio vai ter que ter vinho, vamos lá. Aí fui correr atrás de vender o vinho, e depois que virou um sucesso também, né? Assim, porque você entrar ali com a tacinha de vinho, ir tomando, assistindo, assim, né? A gente tinha brincadeira, eu tinha um cara que frequentava muito, falava que ele tomou uma cerveja específica lá no dia e falou assim, não, essa cerveja harmoniza tão bem com essa micropeça. Que ótimo! Vamos vender a cerveja harmonizando com as micropeças. Né? Essa moda de harmonizar o vinho e a cerveja. Não, e agora, e o legal também, assim, é que o formato, né? Teve essa primeira temporada lá no Funcionários, e depois vocês adotaram um modelo que eu acho incrível, e esse eu não tive a oportunidade de conhecer, que é o La Movida Inbox, e que mostra também, né, trazendo para o nosso tema aqui, essa flexibilidade que o empreendedor na nossa área tem que ter, né, Clarice?
porque a oportunidade vai surgindo em outros lugares. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa fase do La Movida, desse La Movida Inbox, que era feito em containers, né? Em containers, isso. Então, aí, em 2017, a gente encerrou lá a experiência e eu passei por um período complicado, pessoal, assim, com isso na família e tal, e aí não consegui retomar ainda em 2017, mas fiquei ali estudando um retorno e pesquisando, porque o microteatro ele nasceu na Espanha, e a Espanha mesmo tem várias sedes do microteatro, assim, em várias cidades, na América Latina também. E aí eu acabei encontrando o microteatro de Miami, que funciona num estacionamento, as microsalas são containers, e eles têm um bar junto. E aí, na época, eu fiquei louca. Eu falei, não, gente, a gente tem que fazer isso é muito legal, assim. E container virando casa, e container virando escritório, e container virando sala de teatro. Então, vamos lá. E aí, a gente foi, através dos mecanismos de incentivo, eu escrevi na lei estadual, a gente teve o patrocínio da CEMIG, e fizemos a primeira edição do La Movida Inbox na Praça da Jabuticaba, em Contagem. E aí foi, assim, uma outra experiência, assim, caminhão Munk, levando container para a praça, e ambientar container, cobrir, transformar, colocar vara, refletor, e etc. E aí a gente o bar foram vários food trucks de Contagem que a gente convidou para poder estar junto com a gente ali e colocar os seus produtos à venda. A gente fez uma pracinha de alimentação. Então, assim, você vivia a mesma experiência, só que em praça pública e com outros empreendedores juntos, né? Assim, ali movimentando aquele espaço que, naquele momento, tinha recurso da lei de incentivo, né? Assim, então, a gente pôde privilegiar também, trazer outros empreendedores para poder estar com a gente. E aí a gente trouxemos um grupo de Teoflotone, Uberlândia, Uberlândia, Contagem, e um pessoal aqui de Belo Horizonte, e fizemos 3 dias de Praça da Jabuticaba em Contagem, que foi assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu assim, em breve quero repetir essa experiência, porque eu acho que ela ainda tem muito que ganhar e muito espaço, assim, é muito interessante. Com certeza. Não, e isso que você está falando a gente estava conversando na terça-feira também sobre isso, assim, a importância de você movimentar, né, a economia de outras pessoas, do local, né? Sim. Então, você reunindo esses, né, aposto que isso se tornou um ponto de encontro, né? Sim, sim. E aí você girou dinheiro, rodou dinheiro lá, em Contagem. E a ideia, assim, o La Movida, eu acho que ele tem isso, assim, não tem, a gente não consegue muito pensar o La Movida sem pensar em uma rede, assim, né? Assim, 2019 também, quando a gente retornou com um espaço físico na casa ali na Floresta, a gente fez uma temporada em 2019 e a gente já estava ali com a temporada engatilhada para 2020, quando veio a pandemia. A gente, nesses 2 anos, tivemos o patrocínio do UniBH, assim, que foi um patrocinador muito legal. A gente falou sobre isso também, muito importante. E aí veio a pandemia e, assim, e aí? Né? Assim, como fazer com espaços pequenos? Né? Assim, a gente aglomerava pessoas em espaços pequenos. E aí, como? Passamos aquele tempo ali de aflição, que eu acho que, né, infelizmente, não foi exclusividade nossa. E quando a gente resolveu fazer a temporada virtual, a primeira coisa que eu quis fazer foi pegar o recurso que estava destinado para pagar o aluguel da casa e transformar isso em cachê para os artistas. Então, foi a primeira vez que a gente mudou essa lógica da bilheteria, que foi uma coisa que a gente investiu desde o começo. Então, a partir dali, isso virou pagamento de cachê para todo mundo, como uma forma de contribuir para que a classe artística trabalhasse, né, ali, é claro, de uma parte dela, e que fosse remunerada por isso também, a partir desse investimento que a gente tinha para uma coisa que não poderia acontecer.
Uhum. Agora, é legal, a gente está falando, né, do mecanismo, esse mecanismo das leis, ele é uma possibilidade, não é a única possibilidade, mas eu queria recuperar um pouquinho essa conversa sobre bilheteria, que eu acho que você tem uma experiência legal para trazer para a gente, porque eu acho que as leis, vocês têm projetos, vocês sabem usar muito bem o recurso da lei, né? Mas não só a lei talvez não vai sustentar seu negócio, né? As pessoas Definitivamente. pagam para ir ao teatro, assim, existe esse valor, essa percepção de valor, as pessoas pagam, elas dão valor, elas pagam, sabe? A gente até conversou sobre isso, que eu acho que em algum momento da história recente, a gente perdeu o fio da meada de fazer com que o espectador, com que o nosso cliente, com o cliente do teatro, que ele saiba da importância dele pagar o ingresso, dele consumir as coisas ali naquele projeto, seja comprando uma camiseta, seja tomando um vinho, seja, sabe, para fazer o negócio girar. O que você pensa sobre isso? Assim, eu acho assim, talvez o maior desafio seja esse. Eu acho que a questão do ingresso e das leis de incentivo, né, assim, ela desmobiliza muito ali o trabalho que tem que ser feito. Vou usar uma linguagem mais dura, assim, mais coisa de venda do seu produto mesmo, né? Aquele produto existe, você tem que vender ele para poder se sustentar. Isso é uma lógica de mercado, né? E eu acho que a lei de incentivo, ela nos deseducou a todos nós, assim, da área da cultura, por ter ali um produto já pago, de alguma forma, para ser feito, né? Assim, para circular. E a bilheteria, que foi tão importante assim, nos anos 20, anos 30, faz pesquisas que a bilheteria sustentava mesmo as pessoas, né? Assim, mas ela sustentava, eu acho que os hábitos são muito diferentes também, mas desculpa, gente. Havia um real engajamento em se divulgar e em se mostrar para que as pessoas fossem ali assistir, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio. Assim, o La Movida teve uma experiência bem sucedida nesse sentido, muito porque, como a gente tinha salas pequenas para até 15 pessoas, mas que rodavam gente durante 3 sessões. Então, uma sala pequena, de 15 pessoas, ela tinha a capacidade de 45 e ela podia ter a capacidade de 60. Porque se tivesse demanda de sessão extra, a gente abria a sessão extra. E quanto mais isso girava, mais essa bilheteria ia, né, engordando, assim, e mais a pessoa ia ser remunerada. Então, assim, a gente deixava muito explícito ali naquela relação essa corresponsabilidade, para que isso gerasse ali, a gente fechava borderô diariamente com o artista, olha, hoje foram tantas pessoas, tanto deu isso, né, e ia fazendo ali esse cálculo para que... Porque isso era a nossa remuneração. Nem com as leis de incentivo eu tinha verba para isso. Assim, até com as leis a gente girava a história com a bilheteria. Eu não tinha verba para cachê. Assim, em momento nenhum eu pus isso em lei, cachê. Eu pus a sustentabilidade do espaço de alguma forma, mas girar através da bilheteria, né? Assim, então eu acho que É muito a gente tem importante. um trabalho pela frente nisso, assim, desse... Eu falo, às vezes, resgate de bilheteria, e eu fico meio incomodado com isso, pensando, refletindo, mas não deixa de ser um pouco desse resgate, né? Assim, da gente ir vendendo os ingressos, e a gente entrou também em uma parte de formação de público, né? Assim, por ser conteúdo curto, de curta duração. Então, isso tinha também ali uma formação de público. As pessoas que geralmente não frequentavam o teatro não estranhavam ir assistir uma coisa dentro de um bar que durava 15 minutos. Ok. Assim, a gente teve vários depoimentos nesse sentido. Não, Legal, 15 minutos passa rápido, eu vou lá. E às vezes ia esses 15 minutos e depois voltava para mais 15 e aí ia, né? Assim, e a gente espera muitíssimo que isso tenha reverberado também para outros, né? Assim, para outros espetáculos, para outros teatros, né? Assim, para que as pessoas fossem ver outras coisas. Isso é um trabalho também de formação de público, né? Que é um grande desafio. Com certeza.
E que né, é de papel do levar as artista. pessoas. Eu não quero, assim, acho que a gente também está numa fase que a gente não pode glamorizar demais e gourmetizar demais o termo empreendedorismo, não, porque às vezes as pessoas elas precisam fazer isso porque elas precisam trabalhar, precisam ter dinheiro, então não tem nada de glamour empreender, né? É muito Não, difícil, inclusive. Mas essa percepção, encarar essa verdade, olha, eu preciso fazer meu dinheiro, eu preciso trabalhar, e é assim que isso funciona na minha área, é muito importante. O que você. Eu lido aqui, né, no Sebrae, né, como jornalista, com artistas da música, com artistas do cinema e com artistas do teatro. Eu acho que nessa linha, os artistas do teatro são os que ainda não perceberam a necessidade de mudar uma chavinha em relação ao próprio trabalho deles. Você concorda comigo? Discorda? não, eu concordo sim. Eu acho que tem ainda uma ficha que precisa cair no sentido de uma articulação maior Uhum. para levar o público, assim, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos muito bem-sucedidos aqui em Belo Horizonte de grupos de pessoas que fazem isso e que conseguem de fato, né? Então, assim, se essas pessoas conseguem, eu acho que é aí um sinal de que é possível, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa muito pensar e focar assim, é na instrumentalização e na formação dos artistas e produtores de teatro nesse sentido, né? Assim, Uhum. às vezes a gente lida com produções de fora e você vê que tem ali uma lógica de negócio muito mais apurada, né? Assim, Uhum. principalmente em São Paulo, né? É. Assim, tem uma coisa ali dessa lógica de negócio, da bilheteria, do estudo da bilheteria, de quanto que isso vai render, de quanto que eu vou pagar pelo teatro, qual que é essa porcentagem, para entender a viabilidade de circular com essas produções, né? Assim que eu acho sim que Belo Horizonte a gente ainda precisa evoluir nisso, assim. Eu digo a gente falando coletivamente mesmo, sabe? Eu acho que tem um movimento de grão em grão e aí de conversa, de disponibilidade para troca, né? Assim que a gente ainda precisa construir, sabe? Eu vejo muito nesse lugar de desmobilização, né? Uhum. Assim, então eu acho que sim, eu concordo com você sim. E acho por isso que é importante espaços como esse, sabe? Que a gente começa a gente tem a oportunidade de conhecer o avesso de projetos. Porque nessa área nossa também tem muita romantização. Você mesmo deve ter passado por isso. Nossa, que legal! Não tem nada, não tem romance, tem trabalho. Nossa, que legal. O engradado de cerveja na porta, Você lá de carregando. madrugada. 7 horas da manhã, varrendo, porque ia acontecer alguma coisa, né? E, ao mesmo tempo, de noite, ali na hora de receber o público, que a gente também estava nessa frente, né? Você tem que estar ali bem, feliz, animada, recebendo as pessoas, porque as pessoas estão indo ali mesmo para celebrar, para ser bom, né? Então, você tem que estar ali nessa onda. E nem sempre é fácil, assim, muito pelo contrário, tinha dia que era dificílimo, né? A gente passou, eu lembro, uma época que a pessoa que trabalhava limpando para a gente teve uma época que não pôde ir, e aí acabava o La Movida na sexta à noite, a gente limpava tudo, deixava limpo, limpar era faxina lá, para o dia seguinte a gente conseguir chegar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais e já estar com tudo pronto. Então, assim, era pauleira. E, ao mesmo tempo, pensar, né, assim, como é que estão as redes, como é que a gente está comunicando, está chegando, não está? As redes sociais também são, você sabe disso muito bem, um mega desafio, né, assim, de alcance de público e de entender ali o que é o conteúdo, como ele vai chegar e tal. Então, assim, é uma viagem louca, assim, de se entregar, mas eu tive muita sorte também, eu acho, assim, de ter sido ali uma ideia né, assim, que as pessoas Inovadora, né? gostaram, e tive também parceiros e parceiras fundamentais assim, nesse processo, né? Assim, o Guilherme Tel, já falei dele aqui, mas o Marco Túlio Zerlottini também, que é o meu sócio hoje, que é um super parceiro. Eu faço questão de falar isso, assim, pensando o quanto é importante também parcerias sólidas para empreender,
sabe? Assim, e uma maturidade para isso, porque não é fácil, né? É. A gente tem os momentos de estresse, de cansaço, de desencontro de ideias, e que às vezes gera atrito mesmo, assim, a gente Sentir já teve perdido. vários, e de conseguir ali ir pelo caminho da empatia e da solidariedade, de entender, olha, era o seu momento, foi foda, mas vamos lá, como é que a gente vai refazer? Então, assim, ter essas pessoas do meu lado também ali, e que compraram comigo a ideia, né? Assim, o Marco está comigo desde a primeira temporada, eu chamei o Marco na época para ajudar a pensar os drinks do bar, e Eu Marco lembro. era garçom lá, trabalhando assim, motivado, incentivando. E aí ele foi ocupando todos os espaços e engajando junto comigo ali naquela ideia, né? Então, isso também é muito fundamental. E você conseguir construir uma maturidade dessa relação é muito difícil, mas é possível, porque tem sempre um clichê, né, de que vai brigar, de tal. Assim, é possível e é importantíssimo, eu acho, sabe? Até no sentido de compartilhar mesmo dessa rede que é necessária para a gente seguir empreendendo. Agora, é claro que a gente precisa. Está muito difícil, porque parece que a gente está, né, afundado numa uma água barrenta para caramba, não está dando para enxergar muito o que tem pela frente, não. Mas eu tenho a impressão de que vai rolar um reset no jogo, sabe? Vamos começar de novo mesmo. E nesse começar de novo aí, o que está passando? Está passando alguma coisa pela sua cabeça? Não tá? Se não tiver, não tem problema, não. Não tem que passar, tá? Mas se já estiver passando e você puder compartilhar com a gente. Assim, eu acho que vem aí um movimento, eu tenho falado de nostalgia, assim, que eu acho que vai vir aí com uma força, e acho que a gente tem que entender esse momento e conseguir pegar os benefícios disso, né? Assim. Então, eu tenho pensado muito nesse sentido. Assim, eu não tenho... eu tenho algumas... eu tenho um desejo muito grande de que o La Movida não morra. Não vai morrer. Não, isso eu tenho uma certeza. Não vai morrer. Não vai. Só se você quiser. Não vai. Não, eu não quero, assim, eu não quero. Eu tô com, assim, eu tenho esse desejo muito grande que ele não morra, porque eu acho que ele realmente, o La Movida, construiu uma rede muito legal de trabalhos, de coisas. A gente teve coisa muito boa, muito interessante, muita experimentação, muita coisa que serviu ali. O La Movida, eu falava uma época que o La Movida funcionava como uma incubadora de ideias, assim. Então, o artista tinha aquela ideia, ele queria experimentar, é um formato de baixo custo. Então, você consegue levantar o microteatro, né? Assim, a micropeça, com pouco recurso, ou às vezes até com nenhum, dependendo ali da sua rede de contato, e fazer algum dinheiro com isso, e depois, quem sabe, até montar um espetáculo maior, né? A gente teve algumas experiências nesse sentido, que eu achei que foi riquíssimo. E eu acho que ainda tem muito para explorar, sabe? Então, assim, nessa nuvem aí que ainda está sobre nossos olhos aí, eu tenho pensado muito nesse sentido de como não deixar isso morrer e conseguir rearticular de novo esse projeto para pôr ele de pé. Assim. Então, estou pensando aí, estou entendendo o momento, assim, eu e Marco temos tido longas conversas, entendendo, mas as coisas estabilizando agora, assim, eu queria muito colocar de novo a Movida em pé, com outras coisas, com outras frentes também, que essas duas edições virtuais e a pandemia também trouxeram outras oportunidades, né? Não, com certeza. E assim, você estava falando do La Movida Inbox. Eu vejo que o La Movida Inbox tem um potencial gigantesco. Eu não sei se você tem noção do tanto que isso tem potencial. Eu não estou falando em cenário Minas Gerais, não. Estou falando Brasil mesmo. Sabe? Você tem que... Eu adoro ouvir a Carol falando, porque ela vai me dando força e vai falando, eu não sei... Quando a pessoa fala assim, eu não sei se você tem noção, aí você já fala assim, meu Deus. Não, é porque, sabe por quê? Olha só, a gente vai entrar num período que as pessoas, querendo ou não, lugar fechado, todo mundo vai ter um pouco de receio. Né? Então, você já tem uma coisa que você entra num lugar fechado, pequeno, mas é com pouca gente. E aí, se você coloca esse tipo um estacionamento, igual você falou,
Você pode ter lá movido igual o circo itinerante no Brasil inteiro, simultâneo, igual comida de boteco. É um projeto que começou aqui em Belo Horizonte, que pode estar no Brasil inteiro. Pensa nisso. Porque, às vezes, tem uma característica que a gente é um pouco acanhado, né? Assim, pensa na sua avó, no potencial da sua avó, tudo que ela te inspirou, e explode esse negócio para o Brasil, sabe? Bora lá. Não, e você sabe que quando eu fiz, aí falando um parênteses, vou falar da minha avó, não, porque eu sempre falo dela mais um pouquinho. No La Movida Inbox em 2018, eu levei ela lá, ela foi e viu, menina, eu sou tão feliz de ter feito isso. Eu tenho a foto dela chegando aqui. Olha, ela foi assistir num frio, ela toda encapotadinha, ficou lá, entrou nas salas e tudo. Eu vou te falar uma coisa. Acho La Movida Inbox, só contagem pouco. Tá? Sim. Queremos mais. Queremos mais, e eu acho que tem essa coisa. Agora, você, né, passou por um processo aqui, que a gente está falando de formação no Sebrae, muita gente de gerações mais novas provavelmente chegam para conversar com você, para conhecer mais sobre a sua experiência, isso um pouco que a gente está fazendo aqui hoje. E que conselho que você dá, assim, tipo, para onde começar, né? Quero empreender na economia criativa, quero empreender na cultura. O que você fala para essa pessoa? Tipo, assim, vai do Brasil inteiro. Vai fazer empretéria. Vai fazer empretéria. Eu acho que o grande conselho é estudar, assim, porque empreender entrou em uma moda, né, assim, de empreender e de cursos de empreender e de falar sobre isso, né, assim, tem aí uma moda dessas personas, né, que foram sendo colocadas aí para ser porta-voz disso, né, assim, mas só que sem estudar, sem planejar, sem entender mesmo, porque ter um negócio é difícil pra caramba, é difícil mesmo. São muitas frentes, e são, assim, você estuda, você planeja, você pensa, você destrincha todas as frentes imagináveis, aí vai ter alguém que vai falar, nossa, mas isso aqui é viagem, isso vai acontecer. E vai acontecer isso, e vai acontecer uma coisa que você não previu também. Uhum. Né? Assim, então, se instrumentalizar, estudar e se preparar para aquilo, vai te dar repertório para essa coisa que você não pensou, porque vai ter a coisa que você não pensou, com certeza vai. Vai ser no dia da inauguração. Uhum. Então, assim, você ter ali essa frieza, né, assim, de quem estudou, de quem pensou, planejou, e está ali cercando tudo que é possível, eu acho que é o grande conselho, de não entrar nessa onda de, né, assim, de empreender esse glamour todo que a gente falou, né, assim. E a gente tem o Sebrae aqui em Belo Horizonte, que é para isso, né, assim. E temos agora também, vou aproveitar aqui para falar, assim, o SESC Paládio, que eu estou trabalhando atualmente, com muito prazer, está com uma frente também de formação super bonita e feita com muito carinho da economia criativa, que é o Sessão 1046. A gente tem vários workshops que são pensados para quem quer empreender e para quem já está empreendendo. Então, assim, estudar e se dedicar e conhecer, né? Assim, o mundo muda muito rápido atualmente, né? Assim, as coisas evoluem muitíssimo rápido, assim, e estar atualizado e entender disso é que vai te dar mecanismos para poder você empreender e, assim, eu não sei se a palavra é sucesso, mas você empreender e conseguir mesmo viver daquilo e manter aquilo. E né, numa área que é muito nova, né, Cláudia? Você está falando, eu que sou professora, às vezes eu entro em sala de aula de alunos de comunicação e falo, vocês sabem o que é economia criativa? Eles não sabem, as pessoas não sabem o que é economia criativa. Não. Se elas não sabem o que é economia criativa, muito menos conseguir dimensionar o poder da economia criativa em um estado em que a gente vive de extrair minério. De extrair bens que saem. Eu sempre falo, gente, pode ter um monte de minério, mas um dia vai acabar. Agora, a sua criatividade, a sua inteligência, o seu capital intelectual, a possibilidade, não vai. É por aí que eu explico economia criativa. Então, eu acho que a gente tem muito ainda, inclusive, que amadurecer, né, nessa área, entendendo esses negócios, as
oportunidades, todos os negócios nessa área. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Olha que coisa louca. Não, passou rápido demais. Nosso tempo está acabando. E para a gente não terminar, eu queria deixar esses 5 minutos para você fazer o que você quiser com eles. Você fala sobre o Lamovida, você fala sobre a sessão, eu sempre esqueço o nome, lá do Sesc Paládio. Sessão 1046. 1046, é o número do Sessão prédio. 1046. Pode falar o que você quiser. Eu vou fazer um mix, então. Ó, eu quero... Primeiro, eu vou falar de novo, sessão 1046, no Sesc Paládio, em vários workshops, no Simpla do Sesc Paládio, simpla.com.br/Sesc Paládio. Tem a programação dos workshops, tem muita coisa legal, vai vir aí ainda mais coisa interessante. Então, assim, se liguem. A gente vai fazer, estamos aí num processo de uma parceria com o Sebrae também, que vai trazer também muito dessa credibilidade. Esses anúncios de parcerias com o Sebrae públicas. Ainda mais eu que sou jornalista, viu, Michele, que para mim aqui, Bi, para sempre, Raquel, que aqui, ó, né? Adoro essas coisas públicas que a gente cobra depois. Então, o 2 procura mesmo o Sebrae, tem muita coisa. Eu fui fazer consultorias individuais financeiras, levei planilha e fui recebida também. Então, vale muito a pena. Fazer o Empretec, eu fiquei brincando, mas de verdade é um negócio transformador mesmo. Eu queria falar do laboratório que eu participei recentemente, do Culturadoria de Jornalismo, que foi uma experiência também transformadora para mim e que me tirou de um lugar de conforto muito, muito, assim, foi muito, muito legal. Assim. A Carol é uma profissional incrível e muito generosa, mesmo assim, eu só tenho elogios. Então, também dou essa dica, porque me tirou mesmo de uma zona de conforto. Aí. Foi muito legal. E quero agradecer demais ao Ela Festival, a Aninha, a Luísa, pelo convite, a Nath aqui que eu conheço, Fabiana, Hermes também, e Raquel e Michele também, que nos conhecemos há pouco, e a gente já se tornou parceira, estamos aí juntas, então, enobrecer essas iniciativas todas aí gerenciadas e lideradas por mulheres, e dizer que eu estou muito feliz, assim, eu nunca imaginei ser um case, de verdade, assim, e fiquei muito lisonjeada. Para mim não é fácil falar em público, eu sofro, eu morro, vocês estão vendo que eu estou vermelha aqui, porque por dentro eu estou derretendo. Eu estou achando ótimo. Mas, ótimo. Boca tá seca, eu fui a primeira pessoa que você deu entrevista, agora aqui, só começando, prepara. Então, assim, e ser desafiado nesse lugar também é muito legal, muito importante para mim, assim. E mais uma coisa, o Sesc, a gente lançou agora um podcast, Sala 1046, que está lindão, sobre economia criativa também, então muito conteúdo legal. É isso, assim, eu estou muito feliz, trabalhando em muitas frentes muito legais, assim, e queria compartilhar com vocês, que eu acho que todas bem interessantes, que valem a pena. E, Carol, você é legal demais, obrigada. Obrigada. Só tem coisa boa para falar. Vamos falar suas redes, Clarice.Castanheira e Lamovida, qual que é arroba Lamovida? É Lamovida Microteatro. Lamovida Microteatro. Por esses, e no Sesc Paládio, Sesc.Paládio. Sesc.Paládio. E tem o site sessão1046.com.br, 10 por escrito, 4 numeral, 6 por escrito. Sessão 1046. A gente está só começando. E é um coworking também, gente. É o primeiro coworking de Belo Horizonte, dentro de um espaço cultural, Sessão 1046, lindão, assim, super bonito e tal. Recomendo também. Ainda deu tempo de eu fazer várias propagandas. Vão atualizando tudo. Gente, eu queria agradecer, primeiro, muitíssimo, Clarice, assim, toda vez que eu encontro com você, a gente conversa sobre temas que vão, né, que às vezes vão passeando, e é sempre muito prazeroso, passa muito rápido, assim, porque é sempre uma delícia. Eu torço que o Lamovida cresça cada vez mais como o seu negócio, né? Para além da transformação que ele gera nas pessoas, para além do que ele significa na vida dos artistas, mas que o seu negócio seja um negócio sustentável, que seja nacional,
que o La Movida, assim como você falou da Espanha, que seja do Brasil e que você esteja à frente disso. Né? Eu queria agradecer muitíssimo ao Elas Festival essa oportunidade de estar aqui, né, essa semana. Queria agradecer a equipe que eu conheço há muitos e muitos anos. Eu nunca pensei que a gente fosse reencontrar, né, nesse lugar. E todos que estão aqui presentes. E, por fim, eu tenho que agradecer a Raquel, que a Raquel é minha anja. Eu falo isso para ela, né, Raquel? Você é minha anja. Tudo que a Raquel me bota, e ela me encoraja muito. Essa coisa, a gente está falando de empreendedorismo feminino, a gente precisa ter sempre aquela que está perto da gente, que vai encorajar a gente. Vai falar assim, eu não sei se eu dou conta. Ela fala, dá sim. Dá sim. A Raquel é essa pessoa da minha vida. Eu não sei. Dá, você vai. Então, eu desejo que todas vocês que estão aqui, que tenham essa pessoa ao lado, assim, para te falar em algum momento da sua vida, eu não sei, você vai. A Raquel, por causa da Raquel, as pessoas não sabem, mas hoje eu tenho o Culturadoria, que é um projeto que eu me orgulho muitíssimo, e o Culturadoria só chegou no lugar que chegou hoje porque em um momento da minha vida eu decidi que eu ia pedir demissão. E eu pedi demissão porque a Raquel me tirou do lugar dessa zona de conforto. E ela viu desde o início o Culturadoria surgindo e não sei se ela se sente orgulhosa, se ela não sente, ela tem que sentir, porque o negócio cresceu. Um beijo, gente. Muitíssimo obrigada a Só todos. falar isso, assim, o tanto que é importante a gente, né, assim, nós mulheres, a gente se enobrecer e se fortalecer, assim, a gente tem que marcar mesmo esse lugar, né? Assim, é muito importante isso. E, assim, para mim faz muito, muito, muito sentido. Todas as mulheres que eu admiro, assim, né? E fortes aí, falando que a gente dá conta e a gente dá mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Faz gente. toda a Olha lá que diferença, né, bonitinha. Clarissa? As mulheres Toda a juntas, diferença. nós juntas somos muito mais fortes, não é mesmo? Da próxima, a gente fazer uma roda de conversa, todo mundo podendo falar aqui também. É maravilhoso. Exatamente. Isso. Com mais tempo, às vezes até, quem sabe, presencial, não é mesmo, gente? Lá no Movida. Lá no Movida. Pronto. Clarice, quero te agradecer imensamente por você compartilhar conosco a sua história, né, que começa lá na sua ancestralidade com a sua avó. Então, eu gostei muito quando você traz esse ponto, quando você conta que você compartilhou com as pessoas ao redor, você não fez sozinha, né? Acho que empreender é isso, é você saber que você não vai fazer um empreendimento para você, você vai fazer ele para o mundo. E o seu cuidado com o lugar do teatro, né? Não só em Belo Horizonte, mas você pensar esse teatro, né, para a população de um modo geral e descentralizar esse lugar do teatro, pensando não só no público, mas também em quem faz o teatro, e ainda com um boteco, né, gente? Isso foi incrível. Tem vinho, hein? Nossa, gente, assim, que história inspiradora, Clarice. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente sai daqui hoje com uma sementinha plantada aí, porque a sua história, pelo menos, me inspirou muito. Eu acho que você conseguiu fazer a diferença. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Carol, pela sua generosidade de estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Fabi, Hermes, vocês sempre arrasam, moram no meu coração, vocês arrasam demais. E eu quero convidar vocês, a programação do Elas Festival continua. Agora, às 18h30, a gente tem uma conversa com a Bruna Pardini sobre produção socioambiental responsável, e é um tema extremamente importante e urgente para a gente poder trazer para a área da cultura. E às 20 horas, a gente tem Conexões e Redes, a importância de fazer parte de uma rede que é o tal do networking, com a Marina Moura. Estejam todas convidadas. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, meninas, e vocês que estiveram aqui conosco para mais essa conversa. Tenhamos uma boa noite e até a próxima, pessoal.